Boa noite, esse é o canal de Pai para Paz e a gente continua uma série de conversas que aparentemente nunca terminam, né? E que bom que não terminam, né? Que a gente continua conversando, né, Alex? Com certeza. A conversa ela serve para isso, né? É um ensino, é como se você estivesse lendo. Só que você está lendo algo que você não está enxergando, né? Exato. Você fala o que você pensa, mas você está falando com alguém que não vai só ouvir. Não. Por isso se chama conversa. Ele Interage, né? vai interagir. Tem uma A relação, interação, além de trazer conhecimento que parte do outro, ele desperta novos pensamentos, novas formas de enxergar que precisava daquela peça que veio do outro, né? E assim sucessivamente. Engrenagem. Então esse aí é o Por Alex isso que é bom William. conversar. Não é um cara novo, né? Na relação. Pelo menos não na conversa. Não, contigo, não né? na conversa. Já tem alguns anos de conversa aí. Esse é o Alex William. Ele é pai de 3 pequenas Amém. criancinhas aí, uma mais novas do que a outra, mas são 3 pequenas crianças, né? E a gente tá em um ambiente novo hoje, não tá, Alex? É novo para o Para o vídeo, né? para mim não, né? Porque é um ambiente que eu venho com minhas filhas para brincar. Vem com as filhas para brincar. Praça é importante. É um marco, né? Na praça tudo acontece, né? A gente se encontra, né? Pensar em boa conversa me remete praça, porque eu já tive uma conversa com Deus na praça, então é diferente. Completa diferença, porque praça é um lugar de encontro. A gente que se perdeu um pouco, né? A gente começou a se encontrar em cinemas, em shoppings, etc. Porque de alguma forma a tecnologia vai vindo e vai diversificando isso aí, né? Mas praça sempre foi um lugar de encontro. Tanto prova que nos contextos aí das cidades que foram de alguma forma implantadas, sempre vai existir algum certo padrão. O qual é o padrão? É uma igreja próximo à praça, juntamente com os seus arredores, coisas que faziam completo sentido para a sociedade, né? E o que me chama a atenção na praça, inclusive fez parte do cenário da visão que eu tive, é que a praça ela tem de tudo. Sim. Tudo, todo tipo falando de pessoas, claro, né? Todo tipo de interação social que existe na sociedade. Você vai encontrar na praça idoso, talvez só lendo jornal, talvez conversando com outro, talvez jogando dominó, né? Perfeito. Feito tem naquela outra que a gente tava. Você vai encontrar criança brincando, sim, seja com bola, seja com qualquer tipo de outro tipo de brinquedo, ou com nada, né? Boa. Você vai ver gente correndo, dependendo da praça, se exercitando, entendeu? Você vai ver gente fazendo comércio, vendendo, sim, coisas que fazem sentido, algodão doce, pipoca, enfim. É um ambiente que você vai encontrar muitas pessoas, parece que é aquela coisa, você é um dos poucos ambientes que você está no meio de muitas pessoas, ao mesmo tempo você não se sente constrangido, como se você estivesse sendo um destaque. Alguém estivesse te olhando, entendeu? Sim. É um ambiente de comunhão, mas que cada um consegue usar o do espaço para ter o seu próprio momento ali de comunhão. Verdade, faz sentido. Criança, né? Ninguém tá competindo pelo espaço, né? E não interfere. E ninguém tá se incomodando, né? Ninguém tá se incomodando, perfeito. A gente tá aqui filmando, mas tem criança brincando, tem tranquilo, adolescente conversando ao lado, namorado se encontrando, exato. Né? Faz parte também. Faz parte também. Tá vendo como é interessante, né? Dessa vez não tem idosos para complementar, né? Mas é um ambiente de encontro de fato. E hoje, obviamente, as conversas elas vão girar em torno daquilo que a gente julga essencial para a estrutura paterna, né? E a gente sabe que o contexto de hoje no mundo não está faltando capacidade. A gente olha para os homens e eles sempre estão se tornando mais capazes. Quando eu digo capazes, é no sentido literal da coisa mesmo. Estão fazendo cursos, estão treinando fisicamente, né? Estão fazendo lá seus movimentos ali que são importantes. Vídeos na internet, né? Vídeos, exato. Curtos. Tem muitas nuances, não tem livros. Não falta, mas o que é que realmente a gente está discernindo nesses últimos tempos, e não só nós, mas eu acho que é uma concordância também de alguma forma com pessoas que pensem sobre esse assunto, é que está faltando em nós mesmos sensibilidade, né? Para discernir, para pensar, para refletir. A gente está muito engessado, mecanizado, robotizado, né? Eu acho que a tecnologia também, ela, de alguma forma, engessou um pouco da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de se relacionar. Nossas relações também estão muito
superficial. É superficial, a gente não sabe mais do outro como deveria saber, não é, Alex? Não Prova que esse é o nosso vídeo. O vídeo começou de forma natural. A gente sentou na praça, não, vamos começar, vamos. E vamos gravar um pouco da nossa conversa, né? Pode não ter uma experiência na parte de filmar, talvez a tecnologia que está sendo colocada é boa, mas não é das melhores, né? Sim. Mas o que a gente está trazendo é uma conversa simples. Algo que a gente já faz, né? Sem força, né, Alex? Sem esforço. Ninguém pagou a gente, ou a gente não veio conversando nada no caminho. O Alex já falar sobre isso, aquilo outro, sorrir dessa forma, né? E talvez o que toque as pessoas que vai ver não é só o conteúdo que está sendo dito, algo que você fale, algo que eu fale. A ideia em si. A relação, né, cara? Ela pode influenciar, não, beleza. Talvez eu não cheguei muito no raciocínio, eu não concordo. Sim. Mas o que eles estão fazendo, eu quero fazer, não em filmar. Mas eu vou tirar um dia para conversar um pouco com um amigo meu. Faz tempo que eu não converso com alguém. Perfeito. Isso é importante. Vou encontrar alguém, talvez, em uma praça, para jogar conversa fora. E dessa vez a gente não está necessariamente apenas jogando conversa fora. A gente está jogando conversa para dentro, né? No caso. Para dentro de várias pessoas aí, né? De várias telinhas, talvez. Não é, Alex? Mente. Das mentes, das almas. Perfeito. Eu vinha conversando com o Alex agora mesmo, tá? Depois que a gente já iniciou os vídeos. E como eu estava reflexivo no dia de hoje sobre sensibilidade, obviamente, mas sobre algo muito específico da sensibilidade. Então eu lembro exatamente de pensar exatamente isso. Caramba, eu amo tanto meu filho, o meu primeiro filho, o nome dele é João, e ficar pensando assim, como é que eu vou conseguir amar tanto o outro filho quanto eu amo o João? E eu ficava pensando assim, falei, caramba, bicho, será que isso é possível? Eu não sabia que era possível, até eu conhecer Maria, que é minha segunda filha. Quando eu conheci Maria, eu não deixei de amar João, eu não deixei de ter afeto e intencionalidade com o João. Não houve uma troca, Não houve uma troca, nem tampouco houve uma divisão. Uma divisão do que já tinha. Não, ao contrário. É algo novo. Algo novo, multiplicado. Obviamente, a sensação do amor, do afeto, já havia experimentado. Mas aquilo não foi necessariamente dividido, retirado de um e colocado em outro lugar. Aquilo foi multiplicado. E, consequentemente, para os demais filhos que vão vindo. Minha esposa está grávida agora, Clarinha, né? Que é a minha filha se desenvolvendo, ainda no forninho, está vindo aí. No caso de Alex, ele também tem uma recém-nascida, que é a Zoe. Sim. Então ele também pode falar também dessa multiplicação, semelhantemente à multiplicação dos pães e dos peixes, né, Alex? Ele não necessariamente somou ali e tal, foi pegando um pedacinho colando no outro, não, ele multiplicou. Ele multiplicou algo que aparentemente serviria para comida para um. Então esse foi o início da conversa, né, Alex? Amém. E a chuva, ela realmente nos pegou de volta, né? A gente precisa entender que ela faz parte da conversa. Ela precisa fazer parte dessa conversa. Enquanto a gente não aceitar, ela vai continuar aparecendo. É verdade. E talvez quem não aceite sejam os aparelhos, né? Que a gente está utilizando. Esse é o problema. Esse é o problema. Tem que se adaptar. Vamos se adaptar e talvez a gente vai precisar de alguma forma se movimentar daqui. Isso é o que torna natural, né? Eita, Alex, pega lá, caiu. Literalmente é a natureza. Mas que dificuldade, né? A gente abandonar esse lugar muitas das vezes de um único filho e torná-lo o primeiro de outro. Quando a gente ultrapassa e rompe essa dificuldade do primeiro, aí vem uma segunda dificuldade que é preciso de um pouco mais de sensibilidade, que é a dificuldade existe um filho, mas ele não é único, ele não é o único. Sim. Ele é único. Ele é único, com certeza. Ele não é o único filho, ele é um único filho. Ele é único no sentido de pensar nele como um ser existencial, né? Ele é único. Um ser que não tem outro igual e precisa ser conhecido como único. E mesmo que ele seja, usando um exemplo real, mesmo que sejam gêmeos, sim, certo? Ainda vai ser único na relação. Exato, é o que você estava dizendo. Ele é uma unidade perfeita, completa, plena, que precisa ser conhecida. Mas não uma unidade isolada que não tenha outras unidades tão únicas quanto ela. Sim. Então ele é o primeiro de outros. Isso faz até paralelo com o Evangelho, né, Alex?
Com certeza. A gente teve um Cristo que era o único. Sim. Decidiu abrir mão de ser o único para se tornar único, mas o primeiro. Sim. O primeiro de muitos. De muitos. Ou seja, o Espírito de Deus está em nós, habita em nós. Consequentemente, a relação que a gente tem com Deus, ela não é limitada. Vai ser limitado porque o meu primeiro filho tem o que eu compartilho com ele é aqui. O que eu vou dizer para vocês é um pouco menor. O coração de Deus, ele está disponível 100% para todos os filhos de igual forma. Olha Deus como um pai, o trabalho, né, que ele teve em pegar o primeiro, que era o único, sacrificar esse lugar que ele tinha. Sim. Porque de alguma forma é um sacrifício para o pai, né? Com certeza. Sacrificar o lugar desse filho, sendo o único junto com ele, e transformar esse lugar um lugar não necessariamente dividido, subtraído, mas um lugar multiplicado. Um lugar onde outros filhos ocupam esse mesmo pensamento, essa mesma natureza, Sim. o mesmo amor, a mesma intenção do pai, naturezas iguais, Sim. mas com características diferentes. Claro. Cada um é único, Com certeza. mas não o único. Exato. E Cristo diz isso, né? Ele deixou bem claro aquilo que ele quer, aquilo que ele estabeleceu para que aconteça. Ele se torne um comigo, assim como sou um com meu Pai. Perfeito. E nós seremos um. Então, é uma família. Não, a gente é um naquilo que a gente, na nossa essência, né? Um exemplo bobo, um kit de festa. E aí você vai ter a parte de doces. Sim. Pode ser salgado, mas eu vou usar o doce como referência para explicar. E você vai ver lá todo tipo de doce. Mas tudo é doce. Sim. Vai ter brigadeiro, vai ter bem casado, vai ter beijinho, vai ter outros doces. Sim. Todos são doces. Sim. Cada um tem um sabor Diferente. Perfeito. Todos adoçam, né? Todos adoçam. Se fosse o exemplo do salgado, todos possuem sal, né? Exato. Todos salgam, Então, né? cada um tem o seu sabor específico. Semelhantemente os nossos filhos, né? Exato. Eu tenho o João, que é único. Eu tenho a Maria, que é única. E agora tem a Clarinha, que é única. E é muito interessante você perceber isso na relação de fato. Como a gente consegue distinguir esse local único de cada um. E conhecer os filhos como uma unidade ali, como únicos. E não necessariamente tentar de alguma forma transferir aspectos de um sobre o outro, tentando transformar o outro uma certa extensão do primeiro, entendeu? Porque muitas das vezes a gente quer transformar os demais à semelhança do primeiro. E no sentido não necessariamente natureza. Vamos dar um exemplo. O primeiro ele obedece, o primeiro ele ama, o primeiro ele... Não estou falando de natureza, estou falando no sentido assim, comportamental mesmo. E isso remete a duas coisas. A primeira, para mim, é a insegurança do pai. Sim. Porque ele não está confiante de que... Vai dar conta, né? Dá conta. Se eu tenho 3, 4, 5 filhos, eles precisam seguir a mesma linha de raciocínio. E aí o que acontece? Quando ele não vai conseguir fazer isso. Ele pode se iludir achando que vai. Quando ele perceber que não está funcionando, ele vai começar a ter dor de cabeça com um e com o outro. Tudo isso porque ele não foi sensível a entender com quem ele estava lidando na sua particularidade. Então automaticamente ele vai começar a se punir o outro, porque não está sendo como ele quer que seja, por conta da insegurança dele. Controle, né, Alex? E aí vai gerar também no outro a sensação de que o meu irmão é preferido e eu não sou. Verdade. Ele gosta mais do meu irmão. Tudo isso porque ele não foi sensível para entender. Isso é diferente. Porque ele é único. Não enxergou a unidade, A né? unidade. Eu não vou ensinar a um filho meu que Deus é bom e ao outro que Deus não é tão bom ou não é bom. Não existe isso, não é sobre isso, mas é sobre entender que a forma com que você vai ensinar, a forma com que ele vai aprender, as coisas que você vai fazer com ele, talvez seja diferente. Talvez você consiga fazer muita coisa junto com todos. E não se punir por isso, né, Alex? Exato. Porque muitos pais se punem, né? Tudo vai ser diferente. Sim.
mesmo que a base que está sendo colocada no coração dos três seja igual. A estrutura já permanece. Mas como você, né? Como você vai explicar, ensinar e lidar com a situação é diferente. Não, é diferente, porque cada um é único. E no meu contexto, ele deu um exemplo que há uma diferença clássica. Quem olha percebe a diferença. Por exemplo, um é homem e outro é mulher. Então, no contexto dele já é um exemplo diferente, ele tem 3 mulheres. Quando você olha para as 2 meninas, por exemplo, eu conheço as duas são bem parecidas. Sim. Por mais que elas de alguma forma tenham diferenças, Sim. sejam únicas, mas elas têm um cabelo, por exemplo, muito parecido. Então, de alguma forma, se ele fizesse baixar o olho um pequenininho assim e tal, ele consegue enxergar a Sara na Noemi e a Noemi na Sara, e essa confusão acontece, né, Alex? Tem que ter sensibilidade. Tem que ter sensibilidade, porque a voz é diferente. A personalidade é diferente. A personalidade é diferente. O toque é diferente. Uma vai fazer 3 e a outra fez 4. A diferença é pouca. Mas a personalidade de ambas já se percebe que é diferente. Desde já são pequenas, mas desde antes, entendeu? Eu já consegui identificar essa diferença de personalidade. E isso muda tudo. Só estando sensível. Muda tudo. E por mais que você se incline, e aí entra outro ponto, a gente já falou sobre isso, por mais que você se incline a se identificar como ser único com outro ser único, né? Porque há uma identificação, se identificar um pouco mais talvez com a personalidade de um filho, mas não é porque você ama mais aquele filho. E você não precisa se punir por isso, né? Exato, e nem punir o outro porque é diferente, entendeu? Você tem que entender. Aí entra por isso que tipo, esse ponto que você colocou é crucial para o tema, né? Que é falar sobre a sensibilidade, né? do homem, né? Em si e também como pai. Eu acho que isso traz uma realidade que muita gente foge, tá ligado? Porque na nossa mente é o seguinte: eu tenho um filho que é único e ele tem características que me agradam. Por exemplo, esse único filho, ele é mais inclinado a, por exemplo, a uma atenção mais seletiva. Eu coloco um estudo para ele e de alguma forma ele tem uma certa atenção, ele se aplica, ele se dedica mais àquele estudo. E de alguma forma você olha para isso e diz assim: caramba, eu queria que outros filhos fossem a semelhança desse primeiro. Então você, de forma insensível, está tentando transferir os seus desejos e afetos sobre o outro de uma forma punitiva. Exato. E a gente sabe que isso vai comprometendo a percepção do filho ali que está sendo de alguma forma transferido. E até mesmo do outro, porque de alguma forma isso coloca o outro sobre um pedestal. Isso. Por exemplo, o outro no pior momento, talvez ele não consiga atingir aquele objetivo aparente que o pai foi colocado ali, e de alguma forma ele se puna por isso, porque é essa preferência que meu pai gosta. Então se eu não conseguir produzir dar isso a meu pai vai deixar de gostar de mim. E o outro vai tentar ser daquela forma, porque eu percebi que ele gosta muito do meu irmão, porque meu irmão é daquela forma. A gente vê isso na Bíblia como um exemplo, né? Tipo, a história bíblica traz isso, né? Com Jacó, né? Sim. Esqueci o nome do irmão dele. Jacó e Esaú. Isso. E também com José e os seus irmãos. Seus irmãos. Então a gente vê que tipo acontece muito isso, e isso vem muito dessa falta de sensibilidade. Porque, não, algumas pessoas vão dizer que isso não tem nada a ver, vão fugir. A pessoa sabe que ela tem uma identificação pessoal na sua existência única com aquele ser único. Então você tira por Cristo, então você vê que tipo ele não deixou de demonstrar essa afinidade por aquele ser único, mas ao mesmo tempo ele nunca se privou no seu amor para com os outros. Sim. Estava estendido da mesma forma, entendeu? Perfeito. E o próprio João ele vai se auto-intitular o discípulo amado, né? Isso. Exato. Não que os outros não fossem, mas ele quis dizer: eu tenho uma intimidade diferente. Sim. Isso entendeu? Era a percepção dele para com Cristo, né? Para com Cristo, entendeu? Sim. Eu tinha uma intimidade diferente com ele, então tudo bem. Mas será que Cristo não foi sensível ao ponto de conseguir entender cada um? Claro que ele foi sensível. Você vai ver a forma com que ele lidou com cada um deles, com Pedro e tal. Ele está mostrando tipo, como você vai lidar. A gente percebe isso. A forma que eu vou tentar ensinar algo para minha filha não é a mesma forma que eu ensino para outra. Perfeito. Entendeu? Uma aprende com uma explicação um pouco mais elaborada, a outra uma voz de comando mais direta. Sim. Então
É essa sensibilidade que você precisa ter na relação, independente se você se sente mais à vontade a explicar de uma forma do que da outra. Independente. Você está sensível o suficiente para se moldar em favor do outro, entendendo que se moldar não é o mesmo que se modificar. Se anular. Se anular, não. Não, isso não me ofende, sabe? Tipo, agir de uma forma, mesmo que a minha natureza e a minha forma de agir de uma forma assim mais espontânea fosse dessa forma. Sim. Mas eu preciso entender, autoanalisar, aprender para que aquele outro também possa, para que eu possa acessar o coração dele, ele possa acessar o meu coração. Perfeito. E a gente sabe que essa diferença ela acontece, é uma confusão nas famílias. A gente lida com famílias aí no cotidiano onde elas olham para os filhos de alguma forma vem uma confusão. Sim. Porque estão filho tentando competir com o outro pelas preferências que faz com que ele se torne de alguma forma os prediletos para os pais. E quando na verdade são os pais que muitas das vezes não foram sensíveis o suficiente para discernir quais eram características individuais e de alguma forma fazer essas características únicas, uma marca pessoal de cada um. A gente não está criando gado, nem galinha. A gente não está tentando criar algo em série. Ao contrário, a gente pode ter 20 filhos, mas são 20 filhos diferentes, únicos. Mesmo que venha do mesmo pai. Contexto, né, Alex? Mesmo que seja criado no mesmo lar, com a mesma educação, com o mesmo ensinamento, na mesma escola. Cada um sendo único. Cada um vai ser único. Não adianta, entendeu? Então, quando você não se sensibiliza a entender isso, a se colocar nessa posição de se moldar, você acaba ou se anulando, e aí você, às vezes, você reduz a relação que você teria com todos, porque você não está conseguindo lidar com a personalidade de um. Então você fala, se eu me inclino a me identificar com esse aqui. Você começa a tentar fazer uma subtração, né, Alex? Então eu vou ficar na minha, para que aquele ali não ache que eu estou anulando. Aí você acha que isso é a melhor solução. Exato. Não é. E aí ele vai chegar a um ponto de ele assumir. Realmente eu prefiro esse. Porque ele parece comigo, porque ele me obedece, porque ele faz assim e porque ele faz assado. Perfeito. Então os dois lados são ignorância, falta de sensibilidade. Transforma um ser único em o único. Exato. E não necessariamente ele precisa ser o primeiro para se tornar o único. Exato. Ele só precisa ser o predileto. O predileto no sentido que esse é o meu único filho amado. Sim. E não um único filho amado. Então essa confusão ela vai acontecer. A gente precisa de alguma forma estar refletindo sobre esse assunto. Com certeza. Bem, eu já entendi, Alex, através dessa conversa aqui, que cada ser é único. Esse é o ponto de partida. Eu já entendi também que cada ser único possui suas próprias vontades, sua própria maneira de pensar, muitas das vezes, e sua própria maneira de agir. Tem personalidades diferentes. Eles são únicos. Até o próprio corpo, né? A gente vai interpretar dessa forma. Tem braço, tem perna, tem mão, tem cabeça. Cada órgão com a sua função. Até a experiência que a gente tem com Deus, né? Se você sentar com quantos cristãos tem no mundo, vários. Se você está com cada um deles e eles vão contar a experiência que teve com Deus, você vai perceber que eles vão contar experiências diferentes. No fim, tudo leva ao quê? A uma relação com Deus, mas cada um teve de uma forma diferente. Cada um, o Espírito acessou algo diferente. Diferente, de uma forma diferente. Entendeu? A gente vai entender que isso faz parte de um todo. O próprio Deus, ele deixa isso claro. Ele fez o próprio Cristo, né? Sim. Nosso Senhor, o Filho de Deus, que era único, mas por conta do que ele fez, né? Existem outros, enfim, ele no seu ministério, até a forma dele convidar, cada um foi diferente. Eu acho que o clássico, mais assim, em destaque, é o apóstolo Paulo. Sim. Entendeu? A forma com que ele foi, né? Chamado, né? Única. Então, por quê? Será que é porque foi o acaso? Não, porque Deus entende que esse meu filho aqui, eu tenho que pegar aqui, porque... Conheço ele, né? Eu conheço meu filho. Eu sou sensível ao ponto de conseguir entender aonde cada filho meu está disponível a ser acessado. Porque eu sou sensível. Um exemplo clássico disso, cara, em casa, assim, sabe? É um exemplo de casa mesmo. Eu tenho o meu mais velho, João, ele me chama de amor. Acho que a Alex já testemunha essa relação, né? Com certeza. A pequenininha agora, que é a Maria, ela começou a me chamar de amor. Isso é interessante.
É a mesma palavra, amor. Ele fala amor, ela fala amor. Mas a voz é diferente. Sim. A forma com que ele fala é diferente. A forma com que ela fala é diferente. Então, quando eu escuto o amor dela, eu não lembro necessariamente de João, por mais que ele foi a primeira pessoa, no caso filho, a me chamar de amor. Sim. Ele é uma referência. Mas não necessariamente eu acho que é a mesma voz. Ou eu tenho que encontrar o mesmo timbre. Será que é a mesma intenção? Muitas das vezes é diferente. O contexto é diferente. A forma com que ela fala é diferente. E, de forma única, eu me sinto amado semelhantemente. Sim. Então, é isso que faz a gente diferente, né, Alex? É isso que faz a gente sensível também. Conhecimento. É você estar tão predisposto. Essa é a palavra. A olhar para o filho e dizer assim, cara, eu quero te conhecer. A chave é essa. Mas eu não quero te conhecer segundo o que eu vejo aqui. Porque se eu tentar te conhecer segundo o que eu vejo aqui, talvez você se pareça muito com outro irmão e eu confundo e baralhe as coisas. Ou eu imponho a você a forma com que eu quero que eu quero te enxergar dessa forma. Então eu vou impor ao ponto de você se moldar, né? Se moldar para me agradar. Perfeito. Isso no futuro é prejudicial. Tem preço, é prejudicial, porque aquele não é ele. Preço alto. Você tem que estar disponível. Se você não estiver disponível, acabou. Ele não vai se revelar, né? Tem muitos filhos que não se revelam como únicos, com medo dessa aceitação, né, Alex? Caramba, o que é que ele vai pensar de mim? Porque eu penso dessa forma, mas eu sou único. Perfeito. Então, de alguma forma, eles não conseguem se revelar, Sim. se transmitir, porque de alguma forma eles têm esse medo de como eles vão ser julgados por essa revelação. Aí você constrói com o seu filho uma relação de anos, mas uma relação que ela foi construída em cima de uma base que não é sólida. Sim. Certo? Areia, né, Alex? Você tá fazendo aqui, né? É como você pegar assim, tipo, até mesmo construir uma base e em cima da base, na metade da base você colocar, sei lá, tipo um papel e depois continuar. Perfeito. Então vai chegar uma hora que aquele papel ele vai começar a se rasgar. Sim. E ele vai influenciar. Então no fim de tudo você vai ver relações de pais e filhos. No final, já quando o filho já é adulto, não existe mais relação. Sim, se desfez, né? Se desfez. Nunca mais falou comigo. Por Exato. quê? Essa é a pergunta. Será que é porque o teu filho ele está de fato ocupado ao ponto de não conseguir falar? Que não faz sentido? Não. Ou será que é porque teu filho agora se percebeu em um ambiente onde ele não precisa mais? Se cansou, né, Alex? Não, porque não era eu ali. Eu estava tentando fingir porque eu estava lá. Exato. Estava dentro da mesma casa, estava de alguma forma tendo que prestar contas do que eu faço. E agora não. Se cansou. Agora eu sou autônomo, agora eu não. Então nunca teve uma relação. Infelizmente, por falta de sensibilidade do pai. Do conhecimento, né? E a gente precisa não só conhecer, mas ser conhecido também. Porque de alguma forma, pais, a gente se preocupa, às vezes, muito em conhecer os filhos. Sim. É uma parte do ser conhecido pelos filhos. Para que eles conheçam a nós e, através desse conhecimento, também conheçam a si próprios. Conheça a si próprio. Não Exato. Então a gente vai entendendo que isso é um fundamento, isso não é só um detalhe para a relação, né, Alex? Então é isso. A nossa conversa ela tá muito boa, né? A gente não quer nem parar, na verdade. O clima ele se tornou mais agradável do que ele estava, né? Parou a chuva, de fato. Mas a gente entende também que uma conversa precisa chamar a outra. A gente não pode ter essa pretensão aqui, né, Alex? Não. De ser pretencioso o suficiente para achar que a gente vai contemplar todo o assunto em uma só conversa. Uma só conversa. Ter a sensibilidade de entender o seu filho na sua existência única. Sim. Da forma com que ele enxerga as coisas e ele lidar com ela, nem sempre, necessariamente, não vai ser o mesmo que aceitar. Sim. Entende? Mas para que você possa saber, você precisa ser sensível a se colocar naquela posição de ele se sentir confiante a se expor. Porque ele entendeu que, tipo, eu não vou ser julgado. Entende? Mesmo que talvez o meu pai não concorde, eu me sinto em paz. Vou continuar sendo um filho único, né? Isso, eu me sinto em paz para poder falar como eu penso, o que eu acho da vida, a minha opinião sobre determinado ponto, onde eu sei que meu pai não concorda com aquilo. Sim. Mas eu não vou me sentir constrangido ou acuado ao ponto de não me expor. Perfeito. Entende? Porque meu pai, ele não vai... mesmo que ele não concorde, mas ele está disponível a dialogar a respeito. Então esse é o ponto. Talvez você não aceite como ele está fazendo algo e isso faz parte da relação. Ele está ali também
para aprender com você, afinal ele é seu filho, então você precisa primeiro acessar para depois instruir. Mas para você poder explicar, mostrar para ele aquilo, você precisa ter sensibilidade de ouvi-lo. Ser conhecido, né? Isso, se expor, para poder ele se expor e ali haver uma troca sensível. Sim. Cada um na sua particularidade, mas cada um respeitando e entendendo que eu me sinto seguro nesse ambiente. Perfeito. Estou seguro o suficiente para ser quem eu fui criado para ser. E quem eu sou criado para ser não precisa necessariamente passar por um crivo, um filtro do que o outro gosta ou que não gosta. Sim. Filhos, eles são únicos e a gente precisa respeitar isso, querendo ou não. Então, ou a gente aprende, se dedica, se predispõe ao conhecimento, conversa, é sensível para de alguma forma estar na mesa, conversar e aprender, ou a gente vai continuar correndo atrás do próprio rabo, tentando de alguma forma transferir de um para outro, de outro para si, fazendo essa confusão, essa salada, que no final ela só confunde, atrapalha do que incentiva e cativa os filhos, né, Alex? No fim de tudo, com o tempo, com o passar dos anos, dificulta cada vez mais, entende? Sim. Dificulta porque cada um vai se engessando no seu próprio entendimento. Sim. E você vai começando a bloquear o outro. A gente sabe que o espírito, ele é um. Sim. E o espírito que habita em mim, habita em ti. Perfeito. Então a gente se entende. Mas talvez não na sensibilidade da relação, entende? Sim. Eu posso entender meu pai pode me entender. Talvez a gente se desentendeu por muitos anos e no fim o Espírito de Deus que habita em mim, que habita no meu pai, a gente se entendeu, porque a gente é um com o pai. Sim. Mas talvez na convivência aqui na Terra, a gente não consiga mais chegar plenitude, na plenitude da relação. Sim. Porque foi comprometida, né? Foi comprometida no início. Então é isso, gente. Esse é o canal de Pai para a Paz. Então já aproveita que você veio até aqui, para não perder a viagem, né? A viagem, ela não precisa ser perdida, tá? Então deixa tua curtida aí, teu comentário, se inscreve no canal, que eu te garanto que vai ter mais conversas com temas assim que a gente julga de total importância, né? Com certeza. Temas sensíveis. Talvez até você que esteja vendo aí, possa um dia estar sentado aqui, né? Esse é o ideal, a gente tá aberto a conversar. Então se você se sentir tocado também, se de alguma forma se sente ali mexido com todos esses assuntos, entre em contato com a gente pode estender a mesa, né, Alex? Sempre tem lugar para mais um. A praça é grande. A praça é grande. É que a gente tem que trazer banquinho, mas a gente aumenta a mesa, né, Alex? Poxa, sem dúvida nenhuma. Então valeu. É isso. Vamos ficando por aqui.